A graça e a paz, muito bom dia, gente. Hoje eu tenho uma palavra muito importante para você. É óbvio que toda palavra de Deus tem o seu lugar de importância no nosso coração. Mas esta manhã eu tenho um recado da parte do Espírito Santo para você. Quero meditar contigo no nosso devocional de hoje sobre o tema Cuidado com o ativismo. Cuidado com o ativismo. Para tanto, vamos ler Êxodo, capítulo de número 5, a partir do verso 6. Hoje eu leio na Almeida Revista e Atualizada, que diz assim o texto da palavra de Deus. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, desocupados, por isso clamam: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Gente, graça e paz, bom dia. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o problema, a estratégia que não é de hoje, ela é antiga. Satanás tem usado demais nos nossos dias. É verdade que, como eu disse, a estratégia não é de hoje. A ferramenta e a arma que o inimigo tem usado não é de agora, desde a época, como eu acabei de ler, no Egito, Faraó já fazia uso disso. Qual é a arma? É a atividade. Há muita atividade, há muita ocupação. Quando, a mando de Deus, Moisés vai até o Egito e se reúne com o povo e vai até Faraó e diz: olha, assim diz o Senhor, é para libertar o povo de Deus, o povo do Senhor. E o Faraó, a princípio, tem o seu coração endurecido. Ele bate o pé e ele tem uma reação interessante. Ele diz: vamos agravar o serviço deles. Você deve saber que eles faziam tijolos, eles eram escravos, dentre tantas ocupações dentro da escravidão deles, né? Eles faziam tijolos também, então eles amassavam barro para fazer tijolos. E aí o Faraó disse: a partir de hoje, vocês é que vão ter que ir atrás da palha para fazer os tijolos, para pisar isso no barro, porque nós não vamos dar palha para vocês fazerem tijolos, não. E vocês vão ter que dar conta da mesma meta, da mesma cota, do número de tijolos que vocês têm que tirar por dia. Ou seja, vocês vão ficar ainda mais ocupados, ainda mais sobrecarregados. Aí o Faraó explica por que ele está tomando essa decisão. Ele diz: para que vocês fiquem ocupados no trabalho e não tenham tempo de pensar em adorar a Deus. Vocês não tenham tempo de pensar em ir ao deserto, falar com Deus, prestar culto ao Senhor. Gente, quando eu acordei essa manhã com isso no meu coração, eu disse no meu coração: gente, eu preciso conversar com os meus irmãos sobre esta estratégia que perdura, que ainda nos nossos dias o inimigo tem usado tão, eu vou dizer assim, né, de maneira eficaz. De maneira eficaz, porque o mal do século nos nossos dias tem sido transtornos como ataques de pânico e tudo isso gerado por uma ansiedade, que é o medo do amanhã, né? Aquela preocupação. É a pessoa que sofre por antecedência, que traz o amanhã para o dia de hoje e não tem conseguido lidar com isso. E isso, dentre tantos fatores, se dá por conta de uma ocupação e um ativismo, e não só apenas do lado de fora da igreja. E não é só porque tem muito trabalho, a vida é muito corrida, e de verdade, hoje a vida é muito corrida mesmo. Nunca foi tão corrida assim. Hoje existem pessoas com a síndrome do pensamento acelerado, Cury fala muito sobre isso, pessoas que estão realmente tomadas e mergulhadas em uma ansiedade, um transtorno de medo, de pânico.
Mas esse ativismo, ele não está apenas do lado de fora da igreja. Às vezes você encontra esse ativismo dentro da igreja do Senhor. Gente que está perdido no fazer para Deus, sem ter tempo de se relacionar com Deus. Isso é um problema também apontado por Jesus em Lucas 10:38, quando Marta e Maria, Jesus entra na casa dessas irmãs, e mesmo tendo convidado Jesus, Marta não tem tempo para ele. Olha que interessante. Ela aceita, ela recebe o Senhor, mas agora ela não tem tempo. Ela tem que correr, ela está muito corrida, ela está muito ocupada, ela está muito atarefada, enquanto Maria senta-se aos pés de Jesus. E quando Marta, cheia de sua razão, tenta inclusive advertir Jesus e cobrá-lo, cobrar uma posição do Senhor, como é que é isso? Eu estou aqui sozinho, estou correndo, estou lutando, estou me perdendo nas atividades e o Senhor não manda a minha irmã ir correr comigo? Jesus diz, vamos parar, pode parar, você está ansiosa, olha aí o diagnóstico preciso de Cristo, você está ansiosa, você está perdida em muitos serviços, em muitas tarefas, você esqueceu do que é preciso, do que é necessário. E Maria fez uma escolha certa, ela escolheu a boa parte. Irmãos, tudo é uma questão de escolha. Nós precisamos escolher colocar o Senhor em primeiro lugar. Perceba, eu não estou falando contra a atividade, eu não estou falando contra o trabalho. É óbvio que a atividade tem o seu lugar, que o trabalho é necessário. Mas Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra nesta manhã de sexta-feira. Vamos orar esta palavra e vamos confiar a Ti e em Ti ao longo do dia de hoje. Vamos lançar sobre o Senhor, como está escrito, toda a nossa ansiedade e aquilo que tem causado transtornos, agitações, perturbações. Lançamos isso tudo diante do Senhor e clamamos por ajuda, por socorro, por um suporte vindo de Ti. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos, Pai. Amém.